Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com você nesta noite? Para a glória de Deus, nós estamos na sua casa, na sua presença, para unidos adorarmos e exaltarmos o seu nome. Sem mais delonga, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Amém? Quem encontrou Atos capítulo 10, diga amém. Amém. Se você não encontrou, está na sua frente, está na minha frente também, né? Louvo a Deus pela vida da minha esposa, Diaconisa Ildivan, presbítero Wilke, que andou conosco aí, né? Cantor. Este homem é um dos nossos vice-pastores ali em Miracema. Para a glória de Deus, Deus me deu essa oportunidade de eu conhecê-lo e estarmos muito próximos esses dias. Verso 30 deste capítulo. Está escrito assim: respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando, em outras versões fala orando, em minha casa, e a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e esse disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Verso 32, manda, pois, alguém a Jope, a Simão, por sobrenome Pedro. Acha este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Amém? Tome o seu assento, fique à vontade e que Deus te abençoe poderosamente. Quero ministrar algo que Deus colocar em meu coração com base nessa referência. É um culto evangelístico, onde priorizamos justamente falar que este Deus, a qual nos comissionou a pregar a sua palavra, a levar o seu evangelho, ele também nos fez promessa de buscar-nos e levar para morar com ele. Este Jesus que um dia andou aqui na terra pregando um evangelho e antes de sua partida comissionou uma igreja a dar continuidade nesta pregação, também fizera promessa que um dia voltaria para nos levar para morar com ele. Ora, representado aqui muito bem em alguns louvores e na encenação, a volta ou o arrebatamento da igreja, a qual acredito que também não é percebido apenas por mim, mensagem essa que tem se esvaído dos nossos altares, aonde pouco temos nos preocupado em falar que Jesus está voltando, que Jesus tem um compromisso em arrebatar um povo lavado, remido de boas obras. Essa é uma promessa que, queira você acreditar ou não, ela vai se cumprir. Queira você entender ou não, ela vai se cumprir. Eu creio nessa promessa, estou aguardando por ela há 34 anos. Desde quando me entendi por gente, eu ouço falar que Jesus vai voltar. E acredito que não estivemos tão perto quanto estamos agora da volta de Jesus. Nunca se houve tanta clareza em tal volta como estamos vivendo nesses últimos tempos. Jesus não demora buscar a sua igreja. Jesus não demora buscar o seu povo. E é certo que ele virá para nos levar e nos tirar deste mundo de sofrimento, este mundo de dor, este mundo de perseguição.
As coisas estão se acochando, a igreja está perdendo o seu espaço, mas eu louvo a Deus, pastor Silas, que ainda tem um povo que preza por estar na presença de Deus. Quer com perseguição ou não, estamos na presença dEle. Estando dentro de templo ou não, o importante é estar na presença dEle. E o povo que Ele vem buscar é este povo que não abre mão de estar na sua presença. Louvado seja Deus. Mas eu quero trazer uma rápida palavra justamente sobre este evangelho que transforma a vida das pessoas, este evangelho que muda a vida do homem e da mulher, que permite ele entrar na sua vida, um evangelho a qual transforma a vida de qualquer pessoa, um evangelho que tem poder para mudar e transformar natureza de homens, a qual a gente, olhando com o olhar humano, quem sabe não dá credibilidade, nem acredita que em mudança, mas o evangelho tem poder para transformar, o evangelho tem poder para mudar. E eu vim aqui ministrar na parte do meu Deus, na vida de pessoas aqui nesta noite, que quem sabe tem alguém, quem sabe conhece alguém e acha que este alguém jamais será alcançado pelo evangelho, que jamais essa pessoa será transformada. Nesta noite eu venho aqui te dizer que para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. A salvação desta pessoa é possível para Deus, a transformação dessa pessoa é possível para Deus, a transformação do teu esposo é possível para Deus, a transformação do teu filho é possível para Deus, a transformação da tua esposa é possível para Deus. Quem ainda acredita que o Deus que transforma está no nosso meio, levante a sua mão e adore a Ele nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma das coisas que temos que entender e colocar na nossa mente é que Deus não mudou, e o compromisso dele ainda é salvar, o compromisso dele ainda é libertar. Ele não mudou e nem mudará, e ele é Deus para transformar pessoas e colocar na sua presença. Olhe para cá e preste atenção nesta noite. Eu trouxe com base naquilo que foi nos direcionado desde quando aqui foi me convidado para estar, Deus colocar esta palavra no meu coração. E eu não sei porquê, mas nessa noite eu sei que tem pessoas que precisam ouvir esta palavra, pessoas que acham que a oração dele não tem chegado ao céu quando ora para Deus salvar alguém, pessoas que acham que a oração dele não está sendo respondida quando ora para Deus transformar alguém, para Deus mudar alguém. Quero dizer uma coisa nesta noite com muita autoridade que Deus ministrara no meu coração: o evangelho por a igreja, pela igreja, ele precisa ser pregado, mas quem implanta o evangelho na vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Quem sabe você tem pregado, não tem tido êxito na sua pregação, mas eu vim aqui para te dizer que o Espírito Santo, agente de Deus na terra, ele tem poder de implantar o evangelho no coração dessa pessoa, transformar ela, mudar ela, fazer dela uma pessoa diferente e o nome do Senhor ser glorificado na vida dela. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu aprendo por demais, pastores, com essa palavra e com essa história, uma história verídica. É um relato que aqui é contado de alguém que o evangelho alcançou ele. Quem sabe sem ter tido um apóstolo para ir lá e pregar para ele, mas o evangelho alcançou. E uma vez que o evangelho fora implantado na vida deste homem, ainda que ele não tivesse alguém tão próximo, mas ele consegue alcançar uma transformação e um relacionamento com Deus, a qual dá inveja quando nós lemos esta passagem. Inveja, quando eu falo, é que nos motiva a estarmos mais perto de Deus, a estarmos mais perto do nosso Criador, nos relacionarmos com Ele. Cornélio, ainda que quem sabe pelo evangelho da época, pelo evangelho judaico, quem sabe ele era descartado como um crente, não podia nem dar a paz do Senhor para ele, mas aquele homem tinha um relacionamento com Deus, aquele homem tinha intimidade com Deus. O evangelho entrou na vida e na casa daquele homem, a ponto dele estar na presença de Deus
todos os dias. E o que é mais importante que eu acho nisso é que Deus aprovava a atitude daquele homem. Deixa eu falar um negócio para você. Quem sabe você tem orado por alguém, você tem clamado pedindo a salvação de alguém, e quem sabe você não vê mudança nenhuma, mas eu estou aqui como servo do meu Deus para dizer para você: quando o evangelho entrar, ele será transformado. Quando o evangelho entrar na vida dele, ele será totalmente mudado. Não perca a esperança, não perca a fé. Deus ainda transforma a vida daqueles que nós menos imagina ser transformado. Deus transforma, louvado seja Deus. Aleluias. Cornélio, ele tem um relacionamento diferenciado, ainda que quem sabe se fosse apresentado diante da sociedade evangélica daquela época, talvez muita gente diria: ele não tem, ele não pode e jamais terá um relacionamento com Deus. Ele é romano, não é judeu. A descendência já descartava muitas coisas, a descendência já excluía ele de muitas coisas, mas ele orava e falava com Deus todos os dias. Ele orava e falava com Deus todos os dias. Ei, olha para cá e eu vou falar um negócio para você. E a gente tem uma mania tão errada de julgar os outros, porque não veste como a gente veste, não frequenta a igreja que nós frequenta, a gente acha que não tem relacionamento com Deus. Não julgue ninguém. Você, quem sabe, tem alguém lá dentro da sua casa que talvez nunca colocou o pé numa igreja, mas tem um relacionamento com Deus. Talvez tenha alguém lá dentro da empresa que você trabalha, que não vai na igreja que você frequenta, mas tem um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não se julga onde você frequenta, se julga na intimidade que você tem, naquele momento que você tira, na referência que você tem para com a pessoa dele. E nesta noite eu vim aqui para dizer para você: Deus ainda é carente de homens e mulheres que prezam em um relacionamento verdadeiro. Deus ainda é carente de homens e mulheres que prezam ter intimidade com Ele. Deus ainda é carente de homens e mulheres. Ei, vou falar para crente mesmo aqui nesta noite. Deus não é carente de crente que frequenta a igreja. Deus é carente de pessoas que se relacionam com Ele em espírito e em verdade. Deus não é carente de quem usa gravata. Deus é carente de quem entra na sua presença. Deus não é carente de quem usa terno. Deus é carente de quem se derrama na presença dele, quem tem intimidade. E eu vim aqui nesta noite para falar: Deus ainda vai despertar uma geração que se relaciona com ele em espírito e em verdade, que não precisa de intermediário, nem de pregador e cantor de fora para entrar na sua presença. Crentes que tenham intimidade com a palavra dele, louvado seja Deus. Aleluias. Precisamos buscar essa intimidade, porque tem alguém que precisa ser alcançado por este evangelho. Este evangelho que transforma a vida, ele precisa ser manuseado de maneira íntima com aqueles que levam a palavra de Deus. Cornélio, ele tem essa intimidade, e um dia Deus aparece, o anjo de Deus aparece para aquele homem, pastor Silas. O que eu acho interessante é que tem muita gente ultimamente que vê Deus. Tem gente para tudo quanto é lado dizendo que viu Deus. E eu vim aqui falar para uma igreja que entende, que verdadeiramente conhece a palavra de Deus. Deus, ele não se manifesta de qualquer maneira na vida de qualquer pessoa, de maneira nenhuma. Meu Deus ainda tem critérios para se manifestar na vida de alguém. Meu Deus ainda tem critérios para se relacionar com alguém. Estamos vivendo uma época de um evangelho facilitado, onde todo mundo pega uma câmera de celular porque tem uma página e ele diz ser usado por Deus, está falando em nome de Deus. Muito cuidado, ainda existem homens e mulheres de Deus, quem sabe no anonimato, que você não dá credibilidade. Quem sabe seu pastor não tem a credibilidade, mas nessa noite Deus me trouxe aqui, eu não sei porquê, para falar isso. Mas Deus ainda tem homens com quem ele se relaciona de verdade. Não vai em conversa fiada, seja alcançado pela intimidade que o teu Deus deu para homens e mulheres que colocou para te guiar, para te ensinar, para levar a palavra de Deus até você, louvado seja Deus. Aleluias. E eu começo a olhar, quem sabe, pela nacionalidade de Cornélio, por ele não ser tão íntimo, mas as orações dele é ouvida, os clamor dele é ouvido, e Deus envia um anjo e aparece para Cornélio. E o anjo já chega dizendo: as tuas orações foram ouvidas no céu. As tuas orações foram ouvidas. Nós estamos necessitados ultimamente de viver uma vida de oração.
Tem muita gente que quer chamar a atenção dos céus de qualquer maneira, mas a oração ainda é o meio de nos conectarmos com Deus. Tem gente querendo chamar a atenção do céu por qualquer coisa, mas a oração ainda é o vínculo que leva o crente até a Deus, que nos relaciona com Ele. Tem várias maneiras de Deus falar conosco, mas só tem uma maneira de nós falarmos com Deus: é através da oração. É através da oração. E se tem crente que ora aqui no nosso meio nesta noite, fique tranquilo, ainda que alguém não esteja ouvindo você orar, mas aquele que merece ouvir está ouvindo no trono da graça. Ainda que esteja alguém que não conhece a tua dor, mas é expressa em oração, e Deus está ouvindo, e Ele me trouxe aqui para dizer para pessoas deste lugar: a tua oração tem sido ouvida, a teu clamor tem sido ouvido, a tua petição tem sido ouvida no trono da graça. Quem sabe você acha: pastor, mas a minha oração parece que quanto mais eu clamo, mais eu peço, nada acontece. Mas eu estou aqui nesta hora para te dizer: quem sabe Cornélio estava vivendo, daí a pouco o anjo aparece para ele, e o recado é esse: a tua oração foi ouvida. Louvado seja Deus. Deus ainda ouve a oração de um crente que verdadeiramente se interessa para ter um relacionamento com Ele. Deus ainda ouve a oração de um crente que verdadeiramente busca intimidade com Ele. Se você for olhar o texto que nós lemos e a história, Cornélio vai fazer questão de dizer que naquele momento ele estava em jejum, e ele vai, quem sabe, entregar o seu jejum na hora nona, 3 horas da tarde. É a hora que Deus se manifesta na vida dele. O evangelho, irmão, ele não nos alcançou a qualquer custo, não. Teve homens e mulheres que pagaram um preço para eu e você hoje carregar a marca de cristão. Teve homens e mulheres que pagaram um preço no jejum e na oração para eu e você estar aqui. O evangelho não chegou a nós de graça. O evangelho chegou até nós porque alguém pagou um preço muito caro. Nação Madureira não está do tamanho que está no nosso estado de graça. Teve homens e mulheres que pagaram um preço e estão pagando até hoje. Então este evangelho não veio de graça. Vamos fazer parte de um evangelho que causa transformação na vida de pessoas. Hoje de manhã eu ministrava na EBD e dizia: estamos vivendo uma época do comunismo tão grande, aonde se tornou um fado orar, se tornou um fado pregar a palavra, estudar a Bíblia, se tornou um fado jejuar. Mas eu sou quadrado mesmo e das antigas, e digo: quanto mais buscamos, mais de Deus eu tenho. Quanto mais eu me quebranto, mais de Deus eu tenho. Se você quer ter intimidade com Deus, saiba que isso não vem de graça. Se quebranta na presença dEle, e você mais dEle terá na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando o anjo aparece para ele, eu vejo aqui o interesse de Deus pela vida daquele homem, pela casa daquele homem. Quem sabe sem instrução de um líder, ele estava e precisava disso para entender o que verdadeiramente é o evangelho, para entender as promessas do Calvário. Deus aparece para ele, o anjo aparece e diz: manda chamar Pedro. Mande alguém ir até ele, que ele vai vir e ele vai te dizer o que você deve fazer. O tema estava até na Fly, que foi divulgado o culto de hoje, que foi colocado a passagem de Paulo e Silas. E colocada a passagem que Paulo expressa ao carcereiro dizendo: crê somente e será salvo tu e a tua casa. Crê somente e será salvo tu e a tua casa. O anjo instrui a Cornélio dizendo: manda chamar a Pedro, e ele virá, e ele vai instruí-los na palavra, ele vai mostrar o caminho para vocês. Olhe para cá e preste atenção, é disso que a gente está falando. Deus ainda usa homens e mulheres direcionados por eles para nos ensinar o caminho da verdade. Não despreze aquele que Deus colocou na tua tutela, não despreze aquele que Deus colocou sobre você. Deus ainda guia homens e mulheres para nos ensinar. Quem
sabe, tem gente que bate no peito e diz: eu faço do meu jeito, eu só obedeço a Deus. Mas Deus está falando: eu coloquei alguém para ensinar você, eu coloquei alguém para direcionar você, eu coloquei alguém para mostrar o caminho para você. Não despreze aquele que Deus colocou para te direcionar o caminho dos céus. Louvado seja Deus. Aleluia. Seria tão fácil se o anjo já começasse a instruir Cornélio, mas não é assim. O evangelho não é isso. Evangelho tem hierarquia, é isso, por isso que eu sou apaixonado. E só quem entende o evangelho, coloca o evangelho no coração, que começa a compreender e entender que não é coisa da terra, é coisa dos céus, é coisa de Deus. Não, pastor, é feito por homens na terra, mas é coisa do céu, é coisa de Deus. Quem Deus colocou para te guiar foi colocado pelos céus, foi colocado por Deus, direcionado por Deus. E o evangelho é isso, é você entender que tem coisas que Deus não vai descer na sua frente e falar tintim por tintim, não. Ele vai usar alguém, ele vai usar o teu pastor, ele vai usar o teu líder, ele vai usar o líder de jovem e dizer: é por aqui que você deve ir, é por aqui que você deve andar, é assim que você deve fazer. Evangelho ainda é assim, louvado seja Deus. Se fosse diferente, o anjo já tinha instruído, mas ele diz: não, manda chamar. Tem alguém aí que Jesus deixou e ele vai te direcionar. Tem alguém aí que antes da subida de Jesus ao céu, ele deixou entregue nas mãos dele. Então vai, procura ele, chame ele, que ele vai te ensinar. Amados, e eu sou apaixonado por isso aqui, porque na mesma da hora, ele não questiona o anjo, ele não questiona ninguém, ele não questiona, ele não aproveita a oportunidade e diz: você mesmo pode me instruir. Não. Ele aceita a instrução divina e manda chamar Pedro. Aleluia. Louvado seja Deus. Manda chamar aquele que conhecia o caminho da verdade, aquele que tinha as instruções diretas, certas para dar para ele. Olhe para cá e preste atenção. Muitas vezes tem pessoas dentro da nossa casa precisando de direcionamento de Deus por nós, e muitas vezes nós nos tornamos tão leigos, fazemos que não sabemos, damos tanto ouvido a tanta coisa, e tem pessoas dentro da nossa casa precisando de um direcionamento de Deus. Ah, mas só sabe convidar para vir para a igreja. Começa a direcionar aqueles que estão dentro da tua casa. Deus responsabilizou você, Deus responsabilizou você, Deus responsabilizou você, Deus responsabilizou você para direcionar pessoas ao caminho do céu. Deus direcionou você para fazer aquilo que jamais os anjos poderiam fazer. Deus colocou você para fazer, louvado seja Deus. E muitas vezes nos tornamos omissos, pastores. Pessoas no local que nós trabalhamos, dentro da nossa casa, precisa de um direcionamento de Deus, e a gente perde a oportunidade. Com tanta coisa, entra dia e sai dia. E a gente diz ser crente, servo de Deus, e a gente não consegue direcionar ninguém, quem sabe, ao Evangelho Santo, verdadeiro e transformador. Mas na hora que você vê a pessoa se manifestar algo que não te agrada, você já começa a brigar, você já não quer aceitar. Mas você sabe o caminho da verdade, direciona aquele. Direciona aquela, direciona ele, direciona ela. Seja instrumento de Deus na vida de alguém, seja instrumento de salvação na vida de alguém, seja instrumento de salvação na empresa que você trabalha, seja instrumento de salvação no local que você trabalha, seja instrumento de salvação na escola onde você estuda, seja instrumento de salvação dentro da sua própria casa, seja instrumento de salvação na sua família, seja um instrumento de salvação, louvado seja Deus. Aleluias. Manda chamar Pedro, e Pedro vem. E o interessante é que na mesma da hora, ou ao mesmo tempo que Cornélio é instruído a procurar a ajuda no homem de Deus, do homem de Deus, Deus também está falando para Pedro lá que tem alguém que precisa do auxílio dele. Deus está falando para Pedro lá que tem alguém que está precisando do auxílio dele. E enquanto tem alguém carente precisando de ouvir a palavra de Deus por você,
Deus está tocando no seu coração e dizendo: tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. O caso é que a gente, irmãos, está tão difícil de ouvir a voz de Deus, está tão difícil de compreendermos o que Deus está falando, estamos tão ocupados ultimamente com nós mesmos, que está tão difícil de perceber que Deus está falando com alguém. Tem tanto Cornélio precisando de ajuda, tem tanto Cornélio aí precisando de um evangelho santo, sarado, e nós estamos vendo, infelizmente, um evangelho doente, que está vindo aí através da mídia conquistar pessoas, conquistar vídeo, um evangelho que não visa o arrebatamento, um evangelho que não visa a salvação, mas um evangelho que prega prosperidade e facilidade. Ele está invadindo aos poucos. Estamos vivendo uma época onde, infelizmente, a sociedade está doente, está correndo a qualquer custo atrás desse evangelho de facilidade. Deus está falando ainda com Pedro: tem Cornélios precisando ser direcionado ao caminho da verdade, tem Cornélio chorando para ouvir uma palavra verdadeira, tem Cornélio clamando para ouvir um evangelho verdadeiro. Louvado seja Deus. Você é instrumento de Deus, meu irmão, você é instrumento de Deus, minha irmã, e tem alguém que precisa ouvir a voz de Deus através de você. Tem alguém que precisa ouvir este evangelho que te transformou, que te mudou, para fazer a diferença. Tem alguém que precisa ouvir da sua boca que você foi alcançado por um evangelho verdadeiro. Aleluia. Quando Pedro é guiado, não tem um tempo de contar toda a história, mas você conhece. Deus revela a Pedro exatamente o que iria acontecer e o que estava vindo, e quem precisava ouvir a palavra de Deus, e quem precisava ser alcançado. Deus revela a Pedro, Deus mostra para Pedro, porque quem sabe, se Deus não revela para Pedro, quando os servos de Cornélio chegam convidando ele, a primeira coisa que ele ia perguntar: quem é esse camarada? É um cidadão romano, não vou lá de jeito nenhum. Não piso lá de jeito nenhum, irmão. O evangelho não faz exceção de pessoa. Evangelho não faz acepção de pessoa. O próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Hoje está tão difícil encontrar alguém com ousadia para pregar o evangelho para quem verdadeiramente precisa. Hoje há uma disputa tão grande nos altares da igreja, para os microfones de igreja, mas as almas estão perecendo aí fora. Hoje há uma disputa tão grande de saber quem prega, quem é o cantor, quem é o pregador, e as almas estão perecendo lá fora. Ainda tem vidas todos os dias sendo tirada, sendo levada para o inferno, e nós estamos aqui priorizando mais o momento conosco. Não estou falando que isso aqui não faz parte sim, é necessário sim, mas ainda existe vidas do lado onde você trabalha, no colégio onde você estuda, na rua onde você mora, vizinho seu, na sua casa. Tem pessoas que precisam ser alcançadas por evangelho, tem pessoas que precisam ouvir a pregação do evangelho, e ultimamente achamos que pregador é só quem está com o microfone na mão. Não, pregador é aquele que leva as boas novas, é aquele que diz: Jesus ainda salva, rapaz, Jesus ainda cura, rapaz, Jesus ainda tira do vício, Jesus ainda te liberta, moça, sai dessa vida, Jesus ainda tem compromisso com você. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele ouve o recado, ele entende a mensagem, e ele vai até a casa de Cornélio. Ele vai até onde está Cornélio, esperando para ouvir. E o que mais me chama a atenção é que quando ele chega no local, não está só Cornélio para ouvir. Cornélio convidou toda a casa, convidou os amigos, convidou todo mundo para ouvir o que Deus tinha para eles da parte de Pedro. Que maneira que Deus ia usar o servo dele naquele dia, naquele local. Escute, preste atenção. Ainda existe uma sociedade faminta pelo um evangelho transformador. Ainda existe pessoas que estão aguardando Pedro bater na porta e dizer: eu cheguei, eu tenho uma palavra de vida para você. Eu tenho uma palavra de vida para você. Muitas vezes só porque olhamos, achamos que a pessoa está tudo bem. Não, irmão, esse mundo está escravizado pelo maligno. Ontem eu estava, uma ovelha minha me ligava desesperada, eu não estava na cidade, alguém ligava para mim, uma das minhas ovelhas: pastor, me ajude em oração. O meu irmão acabou de fazer uma besteira.
ela recebe uma chamada de vídeo do seu irmão achando ser alguma coisa. Quando ela atende, é o próprio irmão se suicidando do outro lado. E pela misericórdia de Deus, o diabo não teve poder para executar. Mas uma coisa eu digo para você: ainda existe uma sociedade carente do evangelho. Pregar não é só dar glória a Deus, pregar é dizer que Deus muda, que Deus transforma. Pregar não é só dar pulo aqui dentro de igreja, pregar é entender que Deus nos comissionou a pregar um evangelho para as almas que estão perdidas. Quem sabe tem alguém morrendo dentro da sua casa, tem alguém morrendo dentro da empresa que você trabalha, tem alguém morrendo no colégio que você estuda. Ah, pastor, está tudo bem. Eu passo por ele, eu falo oi, ele diz que está tudo bem, mas você não sabe como anda a alma dele, como está o espírito dele. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: Deus ainda quer contar com Pedros que ainda se importa com situações dos Cornélios que estão lá fora, precisando de direcionamento, precisando de uma direção, precisamos de uma palavra que lhe levem ao encontro de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Mas porque o evangelho nos alcançou, muitas vezes nós somos tão egoístas que achamos que isso é o suficiente. E é muito mais que isso, irmão. O evangelho é muito mais que isso. Olhe para cá e preste atenção. O dia que Jesus te salvou, Jesus não estava preocupado, não era só com a tua alma, não. Ah, pastor, não era não, é não. Poucos dias eu falava isso para alguém, eu dizia: quando Deus manda Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus, a preocupação não é só com Abraão, é com uma descendência toda, é com mais alguém. Quando Deus te chamou para a salvação, a preocupação não era só com você não, era com mais alguém. Tem uma descendência que precisa ser salva, tem uma família que precisa ser salva, tem filhos que precisam ser salvos, tem sobrinho que precisa ser salvo, tem pessoas que precisam ser alcançadas. Então abra os olhos e comece a se preocupar com este evangelho. Aleluias. Jesus está voltando e quem sabe tem alguém ficando dentro da sua casa. Jesus está voltando e quem sabe tem alguém que você gosta tanto, que você ama tanto, tem um apreço tão grande por ele, e você sabe que se Jesus voltar da maneira que ele está, ele não será arrebatado, e você está aí de braço cruzado: pastor, mas eu vou ser chato, eu vou ser enjoado se eu falar. Seja chato, seja enjoado, mas ele tem uma alma que anseia por salvação, ele tem uma alma que anseia pelos céus, ele tem uma alma que anseia por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A necessidade da pregação desse evangelho é tão grande, irmãos, que foi para isso que Deus nos comissionou: pregar o seu evangelho a toda criatura. E quando ele fala a toda criatura, é a toda criatura, irmãos. Se não der ouvido, o problema não é nosso, é aquilo que eu falei do começo. A nossa obrigação é a pregação do evangelho. A implantação quem faz é Deus, é através do Espírito Santo. Você não pode, nem tem capacidade de transformar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus transforma. Você não tem capacidade de mudar a natureza de ninguém, mas o Espírito de Deus muda. O Espírito de Deus transforma. Pode ser o maior traficante, Deus transforma. Pode ser a maior prostituta, Deus transforma. Pode ser o maior valentão, Deus transforma. Pode ser o maior beberrão, Deus transforma. Eu vim aqui nesta noite para dizer que o evangelho ainda tem poder para transformar. O Calvário transforma o homem que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Não diga que ele, que ela não tem jeito sim, pois o evangelho transforma. Era romano, mas o evangelho alcançou. Não estava na escala de salvação, na visão do evangelho da época, mas o evangelho alcançou, e Deus desceu na casa dele para falar com ele. Quero ministrar algo de Deus. Deus vai descer na casa de alguém para falar com alguém que você acha que não tem salvação. Deus me trouxe aqui, eu quero ministrar algo de Deus nesta noite na tua vida. Deus vai descer na frente de alguém para dizer: vai ter que ser transformado, vai ter que ser mudado, vai ter que ser alcançado. Este alguém que você acha que não vai ser, Deus vai descer na frente dele. Saulo, ele achava que era o dono da razão, achava que podia fazer o que queria, mas na viagem de Damasco, Deus tem um encontro com ele. Deus
Deus desce na frente dele e muda toda a história. Deus vai descer na frente dessa pessoa, Deus vai criar a situação e vai mostrar para ele, vai mostrar para ela que ela tem que ser salva e que será salva pelo Evangelho. Quem crê, levante a mão e adore aqui nesta noite. Eu vim aqui para ministrar uma palavra de salvação. O teu marido não vai morrer desse jeito, teu filho não vai morrer desse jeito, a tua esposa não vai morrer desse jeito, teus filhos não irão morrer desse jeito, porque Deus vai se manifestar e ele entenderá o projeto de salvação na vida dele. Tem jeito para ele sim, Deus vai descer na frente dele. Tem jeito para ela sim, Deus vai descer na frente dela. Pode estar fazendo errado até o dia que ela ter um encontro com Deus. Pode fazer o errado até o dia que ele tiver um encontro com Deus. Mas quem tem um encontro com Deus de verdade, jamais é o mesmo, jamais é a mesma. E a minha oração nesta noite é para que a tua casa, lá dentro da tua casa, aquela pessoa, aquele parente tenha um encontro com Deus de verdade. Que Deus se manifeste na vida dele de verdade, que Deus se manifeste na vida dela de verdade, e mostre para ela que ela não pode viver distante de um evangelho transformador. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro chega ali, eles estão sedentos para ouvir a palavra, eles ouvem a palavra, e o que me chama mais atenção na história é que eles estavam tão sedentos, mas tão sedento, que houve uma manifestação. Isso aqui para mim é uma das coisas mais lindas do Novo Testamento. Uma manifestação do Espírito Santo tão grande na casa de Cornélio. O Espírito Santo começa a batizar aquele povo, começa a transformar aquele povo, e aquele povo começa a falar em língua. Olhe para cá. Quem foi com Pedro, quem estava com Pedro, começa a ficar assustado, porque ninguém esperava aquilo, ninguém estava aguardando aquilo. Mas a manifestação de Deus foi tão grande que aquelas pessoas foram transformadas. O Evangelho entrou de uma maneira transformadora. Eles agora recebem o Espírito Santo de Deus e começam a se alegrar. Olha para cá, eu quero dizer um negócio para você. Aquele que você menos acredita um dia ser cheio do Espírito Santo, Deus pode fazer ele ser cheio do Espírito Santo. Quem sabe você vê hoje essa pessoa jogado nos cantos, bebendo, fumando, e você diz jamais, mas o Espírito Santo pode entrar dentro dele, o Espírito Santo pode entrar dentro dela. Daí a pouco será surpresa sim, mas o Espírito Santo, aonde ele entra, ele traz transformação, ele traz mudança. Esse é o Evangelho daqueles que acreditam, esse é o Evangelho daqueles que creem. Eu ainda acredito que Deus batiza com o Espírito Santo, eu ainda acredito que Deus renova, eu ainda acredito que Deus muda, eu ainda acredito que Deus transforma. Estou ali em Miracema e uma das mensagens que eu mais tenho pregado, Deus ainda vai levantar uma geração para assustar lugares, para assustar pessoas, não com outra coisa, mas com manifestação do Espírito Santo de Deus, com manifestação do Espírito Santo de Deus, porque aonde o Espírito Santo opera tem mudança, aonde o Espírito Santo opera tem transformação, aonde o Espírito Santo opera tem mudança de vida. Louvado seja Deus. E eu encerro a minha fala dizendo para você que tem jeito sim, o Evangelho ainda transforma. Tem jeito sim, o Evangelho ainda muda. Os companheiros de Pedro começaram a se assustar e Pedro começa a dizer: não torna imundo aquilo que Deus já santificou. E eu encerro aqui dizendo: não torne imundo aquilo que Deus já santificou. Nós temos muitas vezes a mania de tornar alguém indigno, de tornar alguém imune só pela situação em que se encontra, só pelo estado em que se encontra. Ah não, olha o jeito que ela está, o jeito que ele está. Nunca. Não torna ninguém imundo. Aquele que Deus santificou está santificado. Não torna ninguém indigno da presença de Deus. Se você foi alcançado pelo Evangelho, ele também pode ser alcançado. Se você foi alcançado pelo Evangelho, ela também pode ser alcançada. Se você foi alcançado pelo Evangelho, teu esposo pode ser alcançada. Se você foi alcançado pelo Evangelho, teus filhos podem ser alcançados. Se você foi alcançado pelo Evangelho, a tua casa pode ser alcançada pelo Evangelho. Crê somente e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe em nome de Jesus.